Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Auto Expert. E hoje o papo é bem prático. Vamos falar sobre empreender no ramo de Lava Jato aqui no Canadá, com os dois empresários aqui são pioneiros nesse ramo. Gostaria de apresentar a vocês, né, Gustavo e Luan. Faz a gentileza de apresentar vocês, a sua empresa. Fala pessoal, meu nome é Gustavo, tenho 8 anos que estou aqui no Canadá, a gente tem a LG por 3 anos já, a gente começou há 3 anos atrás. É isso, vamos bater um papo legal aí, se tiver alguma dúvida, que a gente conseguir aí trazer de um conhecimento e ideia, a gente está aí disponível. Meu nome é Luan, o parceiro do Gustavo aí, de onde sai o LG. E a primeira pergunta geral de todo mundo é Luan e Gustavo. E vamos falar um pouco sobre ele, falar um pouco sobre carro. Por incrível que pareça, eu trabalhei 10 anos na LG no Brasil, né. LG Eletrônicas, né. E até o logo é muito parecido, né, cara, é muito bacana. É, Uma coisa a ideia claro. a ideia é ser uma marca fácil de lembrar, né? A gente acaba que coincide aí o LG, a gente falou, foi sensacional, vamos deixar assim que é É, fácil que de... todo mundo lembra, né, é uma marca mais fácil que é Samsung, né. Aí é muito na cara, né, porque o LG pelo menos é Luan e Gustavo. Pior o pior é que lá no Nordeste, cara, tinha uma empresa de cimento chamada LG Cimento. Depois que eu fui descobrir que a LG também fabricava cimento, pasta de dente, essas coisas aí. Mas vamos lá, vamos voltar ao assunto? Então, galera, pergunta muito frequente que as galera normalmente quando a gente faz esse podcast, como vocês chegaram no Canadá? Já empreendiam antes? Ou como foi que vocês se encontraram aqui, né? Vocês já se conheciam no Brasil ou vocês se conheceram aqui, ó? Não, eu vim pro Canadá com 8 anos, né? Se eu não me engano, sim. Eu não tinha um empreendimento no Brasil. Eu sempre tive vontade, mas não tinha feito nada lá ainda. Eu trabalhava no sindicato. Comecei a olhar de sair do Brasil, fiz uma viagem para os Estados Unidos. Depois que eu fiz essa viagem, eu falei, não tem como ficar. Eu vou ter que sair. E aí comecei a pesquisar. Teve um amigo meu de infância que veio um pouco antes, 2 anos antes, para o Canadá, para Vancouver. E aí eu comecei a pesquisar, olhar o processo, e aí decidi passar esse processo todo aí que você tem que passar para vir para cá. Ei, Luan, se eu não me falha mesmo, uma vez, o Gustavo tem comentado comigo que vocês na realidade não era do ramo Lava Jato, vocês 2 se conheceram num outro ramo, né? De um pouco sobre mim, eu cheguei aqui também, esse ano faz 7 anos, mais ou menos o mesmo processo que o Gustavo, queria sair do país, estava no óleo e gás lá no Brasil e decidi que não dava mais. E aí todo o processo do Canadá nasceu. Então, a gente chegou aqui, eu cheguei em 2019. Dentro do processo de imigração como um todo, a minha esposa começou a trabalhar numa loja da Nespresso, como barista, e foi lá que ele conheceu a esposa do Gustavo. Os 2 trabalharam junto por um tempo, a gente se conheceu de lá, e aí isso foi em 2020, 2021, e aí final de 2022 a gente abriu a LG. A gente começou aqui conversando já sobre o processo e tudo mais. Aqui no Canadá o serviço em si ele é valorizado, ao contrário do Brasil. Então propicia os pequenos negócios a crescerem, né. E foi assim que surgiu. O Gustavo um dia apareceu com a ideia do detailing que ele tinha visto num outro canal. A gente começou a pesquisar e viu que dava para fazer, e tá aí, estamos aí desde então. Pra vocês Mas que não sim, sabem, galera, eu também tive um Lava Jato no Brasil, tá. Como o Luan estava falando, valorização, cara, eu trabalhava de domingo a domingo, né, tinha problemas, eu assinava a carteira de todo mundo lá, e eu só consegui sobreviver uns 2 anos, cara, porque onde eu alugava também, eu não sabia que no inverno ele enchia, né, teve uma enchente naquele parte da rua, nossa. e a prefeitura fechava, desviava aquele caminho por 3 meses, então ficava praticamente 3 meses sem movimento. Além por questões trabalhistas, como você falou, a facilidade aqui na América do Norte, esse gargalo, essa dificuldade, que aqui não existe Ministério do Trabalho, porque mesmo assim, lá eu assinava a carteira de todo mundo, depois que o cara ia embora ainda me botava
né, na justiça, né, no pau, como o povo diz, né. Então aqui para empreender é muito mais fácil, né, para você demitir, para você contratar tudo é muito mais fácil. Mas enfim, Mas vamos no lá. início a gente morava, né, o que coincidiu depois que a gente acabou que mudou, por coincidência, e a gente encontrava bastante, e carro é sempre um assunto que estava entre a gente, né, e a gente às vezes pegava o nosso carro aqui para tentar limpar e era difícil de achar, um local que a gente conseguia fazer, né, e foi assim que começou, a gente começou a pesquisar, eu vi essa ideia no canal, eu trouxe para a gente conversar a respeito, daí para a gente começou a colocar o plano em prática. É porque o brasileiro tem uma resistência muito grande em lavar naquelas máquinas, né, que é muito comum, que acho que 99% dos mas só que aqueles infelizmente aquelas máquinas arranham o carro todinho com o tempo. E o brasileiro como gosta de cuidar muito do carro, acho que foi um nicho que vocês acharam, mas assim, ela não hoje eu acho que você qual porcentagem de clientela de vocês que são brasileiros hoje? A menor parte, a menor parte é brasileira. Na verdade, a menor. Brasileiro, a gente gosta muito de carro. Geralmente eu gosto de fazer ele mesmo, né? Então o cara gosta de pegar o tempo para fazer o próprio carro. Ou o pessoal que está passando por um momento de migração e é um serviço que ele tem um valor médio de ticket Sim, em para comparação quem com o está Brasil, chegando quando e tudo você mais. fala aquele valorização, não é isso? Porque aqui para nós, falando só bem baixinho, fica o brasileiro está acostumado a pagar aquele 15, R$ 20 naquela lavagem, né. Aí quando chega aqui e realmente o trabalho é valorizado aqui, se assusta. E não é só de vocês não, até com o mecânico, né. Poxa, Qualquer, US$ 100 a hora, né, pra Qualquer ajeitar o serviço, carro, né? o serviço qualquer aqui é serviço. valorizado. Um E dos motivos pelo qual a gente sofre lá no Brasil, né, aqui funciona, porque o cara pode ser um mecânico, né, ser um encanador e ter uma vida decente, porque ele recebe pra isso. A gente não paga uma fortuna em equipamento e, né, eu estava comentando com o Eliel, que era mecânico, na outro vídeo que eu fiz com ele, que na realidade teve ótimos views, era quase mil views aí, é ele falando sobre isso. Ele tem uma empresa lá no Brasil, tem uma oficina, mas ele começou a ganhar mais dinheiro aqui como funcionário, como mecânico, que lá em São Paulo, entendeu? No ramo de vocês, eu acho que lá em São Paulo eu já vi, né, a gente tem aquela van tudo, mas o cara não lava carro comum. O cara já se especializou em lavar carro Porsche, Ferrari, aquela galera que tem dinheiro, e o cara vai até a casa da pessoa e lava, né. Mas aqui, infelizmente a gente a comunidade ainda é novo, vai aprender a valorizar ainda. E assim, ó, qual é o maior erro de vocês, se vocês já passaram eu creio que vocês já passaram por erros e acertos também durante esses 3, 4 anos de empresa de vocês, já alguma vez você chegou a dizer: "Porra, vamos desistir desse negócio", né, porque eu nem como empresário, como até funcionário eu já pensei. Em algum momento vocês pensaram: "Por que né, o que que a gente está fazendo aqui", né? Ou vocês nunca pensaram por isso aqui, levantaram a cabeça e vamos insistir, vamos insistir. Ué, mas fácil, né? Fácil não é não, né? É muito difícil, é muita coisa, né? Muito processo. Ainda mais da forma que a gente tenta fazer. É muita coisa envolvida, mas eu acho que desistir não. Acho que eu acredito que a gente tem. Eu acredito no nosso serviço, né? No que a gente entrega, no que a gente trabalha para. Eu acho que a gente vai para onde tem muito ainda para onde crescer, mas, né? Desistir, acho que não. Mas não é fácil também não. Complicado. E aí rola balançada, rola né, é algum isso. já rolou algum desentendimento, Luan? Assim, se você quiser Desentendimento falar só, tá? acontece, Se eu você acho quiser que editar, eu não vou existe editar. desentendimento, não tem como, em qualquer relação vai ter um desentendimento. Acho que o problema não é o desentendimento, o problema é como você acha a solução. Então, o que a gente sempre trabalha é para sentar e como resolver as divergências, porque a divergência pode ajudar, ela expõe o teu ponto de vista, ou ela pode atrapalhar se tu não tiver aberto a discutir. Então, como qualquer relacionamento e sociedade, como envolve dinheiro, tem um peso grande no dia a dia, no teu bem-estar e tudo mais, e família, porque todo mundo aqui tá com família também, né. Tem sim, a gente tem alguns, eu não digo, a gente tem
diferenças. Ao longo do tempo, a gente foi passando por cima de muitas delas e aprendendo e movendo, mas é natural. Cada questionamento que surge durante o processo, putz, vamos fazer o que com esse caso aqui? Vamos incluir esse pacote, vamos remover esse pacote, vamos fazer esse serviço, não vamos? Não é uma decisão simples de uma empresa, de um simples dona, né? Que eu vou ali, destino, vou e mudo. A gente tem que sentar, conversar, vai prós e contras. Deixa o processo um pouquinho mais lento, mas no geral, acho que funciona super bem, porque a gente consegue, como a gente tem pontos de vista bem diferentes, eu e o Gustavo, a gente consegue ter esse debate e aí no final a gente sai um produto melhor. Tá, e me diga uma coisa, sim, explica ao pessoal aqui qual a diferença entre lavar carro aqui e o Canadá, porque aqui você tem inverno, tem neve, sal, é um clima um pouquinho diferente do Brasil. O material que você usa é um pouquinho diferente ou é a mesma coisa, né? Fala um pouquinho sobre a diferença, né, de lavagem aqui e vamos supor, é aquele famoso 80/20, né? Aquele serviço que representa 80% do teu faturamento. A diferença, eu acho que, bom, a diferença entre a lavagem e o detailing. A lavagem aqui no Brasil, ele é muito parecida. No Brasil, acho que a lavagem do Brasil, ela fica no meio do caminho, entre a lavagem canadense e o detailing canadense. A gente faz no Brasil um pouco mais na lavagem normal, mas a gente não chega ao nível de detailing. Porque no nível de detailing, você não está preocupado só com a aparência. Na verdade, o que a gente passa para o cliente é que a aparência é resultado. A gente vai desinfetar, a gente vai neutralizar qualquer produto que tenha sido derramado ali e tudo mais. Como resultado, atualmente você tem aquele boom também. Então esse é o primeiro ponto entre o detailing e a lavagem. E quanto a produtos, não, eles são completamente diferentes. Quando você vai começar a fazer o detailing, você tem produtos muito mais fortes, muito mais efetivos, né? Ele aumenta a eficiência do processo, porque basicamente é uma corrida contra o tempo. Então a gente tem que otimizar, a gente tem que comprar produtos mais eficientes, e aí eles têm um custo muito mais alto. Mas eles dão a capacidade da gente reduzir o tempo do serviço em metade, 60%, 40%, dependendo do serviço. Então, tem essa diferenciaçãozinha entre os químicos. E a grande diferença aqui que eu acho que afeta todos os tipos de serviço como um todo é equipamento aqui é relativamente mais acessível que no Brasil. E isso também ajuda a gente a salvar muito tempo. Então, em qualquer Ó, área, né? Da qualidade, né? mecânica, à lavagem. Então, tendo o equipamento certo e os produtos químicos certos, a gente consegue começar a trabalhar o serviço de detailing para se tornar algo profitable. Porque se a gente for parar para fazer o processo como a gente faz no Brasil, aqui, quando a gente diz que o serviço ele é profitable aqui, não é só para a gente, né? Mas para o cara que está fazendo o serviço para a gente, para o nosso funcionário, para o contractor que trabalha para a gente, também tem que ser profitable. Então eles também têm um custo alto acessível. É diferente disso no Brasil. Então é essa combinação de fatores entre ter o equipamento certo, ter o produto certo e treinamento adequado é que faz o negócio funcionar. Então, eu acho que é esse balanço que é sempre a parte mais delicada, aonde a gente tem que trabalhar mais a hora da pessoa, ou às vezes mudar de produto, mudar de equipamento que faça aquilo ali ser vantajoso. Quanto a pacote de serviço, pacotes mais simples são os que saem mais, porque são aqueles clientes, ele atende os dois tipos de cliente. Tem aquele cliente que quer só remover o problema. Ele derramou alguma coisa no banco dele, o carro tá muito sujo do verão ou do inverno e ele quer resolver. Ele não se importa com o carro, ele só quer limpo. Então esse é o pacote de entrada, consegue resolver. E também para o cliente que é mais detalhista, ele, como ele faz o dele com mais frequência, só que os pacotes mais simples, ele faz um pacote mais complexo a cada 3 meses ou 6 meses e mantém com um pacote mais simples. Então, no 80/20 ali, os pacotes de entrada que a gente chama, de silver, são os pacotes que saem mais. Uma coisa que a gente ficou surpreso no início é a quantidade de químico, né? A gente tem uma variedade de químico muito grande hoje, que no início a gente achou que não teria tanto. E aqui também a vantagem, eu acho que comparado com o Brasil, é que além dos equipamentos, né, você comprar equipamentos de qualidade no preço acessível, a qualidade de química também, né?
É muito diferente, porque eu vou para Canadian Tire, por exemplo, assim, ó, perplexo de tantas marcas e tipo de coisa que tem, né, e é muito específico, né. Você tem, pra painel, tem vários tipos de painel, aí painel para isso, painel aquilo. Lá no Brasil é um silicone, o tal de silicone que é um só para tudo, né, para dentro, para fora, para tudo. É porque o cara já vai buscar o dono do Lava Jato que cobra muito barato, ele já vai buscar a coisa mais barata que existe, né. E como o Exato. brasileiro também Então faz tudo, né? Faço um produto, lava faço com tudo. frequência, né, a primeira chuva que deu, sai tudo, né. Semana que vem ele já vai ter que voltar e lavar de novo, né, que eu acho que a frequência é um pouquinho menor, e Sim, a galera procura alguma coisa com maior qualidade, eu acho. Pelo sim, menos Tem eu, né. mais qualidade. Tem também a diferença entre o produto de detailing pessoa física e tem o produto de detailing para business. Então esse que tu vai na eu Canadian Tire e tu vê lá, isso aí é a linha comercial. Como o Gustavo falou, a gente usa a linha profissional para efetivar ainda mais. Então, assim, o exemplo do pretinho, por exemplo, você vai na Canadian Tire, você compra um pretinho, ele já vai ser uma qualidade melhor do que a gente vende no Brasil, maioria das vezes, mas ainda é um produto que dura alguns dias. A gente tem esse produto também para o cliente que quer isso aí, mas a gente tem o pretinho que dura 6 meses. O pneu não suja, então ele mantém ele protegido contra sal, contra sol e tudo mais. É só pessoal, aqui não existe aquele óleo de motor usado misturado com açúcar, né. O fra quando chega no outro dia da manhã, rapaz, é uma formigueira, sabe pra quê? Que diabo é isso? Já aconteceu com vocês? Lá no Nordeste é muito comum, cara, o cara pegar o óleo de motor, aquele cara vai lá na oficina, aquele motor usado, e mistura com um gororoba aí pra passar no pneu, aí fica grudento, né. Então muito diferente aqui, né, os produtos são totalmente, assim, muito profissionais. sim. Diferente a só um adicional nos pacotes, o que a gente percebe muito também, por exemplo, época de inverno, a gente tem um aumento muito grande do pacote de bold, por exemplo. Então, tem alguns Exato. pacotes que são seasonals, mas a maioria é como o Luan falou aí. Porque assim, como a gente tem inverno aqui, eu mesmo, tá, eu costumo uma vez por ano, quando no inverno, eu tenho aquela rampazinha que eu boto na rampa, e eu dou uma jatada embaixo do carro para tirar o excesso de sal, né. Não sei se esse para vocês é aconselhável, né, ou vocês têm algum outro tratamento, mas como a gente falou aqui tem inverno, tem neve, tem sal, tem 4 estações, né, até, por exemplo, a outono, que eu acho muito ruim também, porque acumula aquela lama de folhas e ela fica grudado, cara, dentro do paralama. Depois que ela seca, bicho, pra tirar é o inferno ali, né. Você tem que amolecer, parece que aqueles resto de comida no prato quando seca, né. É porque é orgânico, né, é folha, não tem jeito, É, ela exato. fica aí fica grudado. Vocês têm algum pacote, por exemplo, que o cara faça uma vez por ano pra fazer um geralzão, assim, ó, pra dizer: "Olha, eu fiz um geral uma vez por ano, que inclui esse serviço"? A gente tem uma A gente variedade tem de pacote pacotes, que. o problema é que Pode? o problema só é, como tu falou, a gente tem 4 estações bem definidas, as demandas são diferentes, né. A gente passa o inverno, é o sal, o problema é o sal e a neve. Então é um tratamento específico. A gente chega na primavera, verão, a gente primavera tem muito problema com seiva, muito problema com mofo ainda do restante do inverno, e aí o verão é o calorão, é o sol, é a poeira, e aí chega no outono, é folha. E aí a gente tem muito problema, muito cliente que vem com calha entupida, vem as calhas tudo cheio de folha ou no próprio paralama e tudo mais. Então, assim, é difícil ter um pacote para atacar tudo, assim. Se tu for tratar de detailing, tu tem que fazer pelo menos a cada 6 meses. Você faz uma preparação para o inverno e uma preparação e uma pós inverno, geralmente. Então, outono e primavera, geralmente. Ah, tá. Então, assim, o ideal, né, o ideal é pelo menos uns 2 lavagens específicos por ano, né, e depois aquele é só aquele manutenção básica. Não, basicamente, sim. Como é usado, né?
Que como a gente tem gente que gosta de fazer snow, então tá, vai ficar bem pior no inverno. Tem a camping que o pessoal faz no verão, praia. Depende muito de como é usado, né? É isso que eu digo, né, pessoal, eu vendo carro, tudo isso também tem que incluir no orçamento de vocês, você tem que deixar um pedaço da sua das dos do né, do teu dinheiro para fazer esse tipo de manutenção. Ele faz parte, não é só trocar o óleo, né, por exemplo, você compra um carro, você tem que guardar um dinheirinho para fazer esse tipo de manutenção, senão na hora que você vende, já aqui na América do Norte, já perde muito dinheiro comprando carro zero, é muito mais do que no Brasil. Às vezes eu tenho um cliente que fica puto comigo: "Ah, comprei o carro contigo 2 anos atrás, agora só vale metade". Poxa, aqui é assim. E se você não cuidar, vai perder mais ainda, porque eu vou ter que acabar gastando esse dinheiro para polir, porque eu gasto o cara me cobra 400, $500 para polir um carro, que no final vou ter que incluir no carro também, na hora de eu comprar o carro, tudo eu vou calcular para ver quanto é que eu vou gastar e quanto é que eu vou te pagar. Então galera, se você cuidar bem, fazer pelo menos aquele um geral 2 programado a cada 6 meses, e depois você pode fazer a lavagem sua na casa, de você mesmo aspirar para economizar, mas o ideal é fazer 2, né, 2 galera, por ano, É. seria ideal. É, pelo menos 2 vezes ao ano para pegar esse. Tirando o imóvel, né? O seu carro é o seu segundo maior, normalmente. Então, tem que. É o primeiro, exatamente. Exatamente. Primeiro, né, muitas vezes eu tenho cliente que gasta que gasta 100.000 num carro, mas não pensa em comprar casa. E é preferência de cada um, né, é prioridade de cada pessoa, né. Um acha melhor pagar aluguel do que se comprometer com uma casa e ter um carro bom. Eh, cara, para quem tem família, eu não aconselho, mas quem somos nós para decidir o que é gosto de cada um, né. Mas já que você já investiu muito dinheiro no carro, né, porque carro na realidade eu vendo carro, mas eu digo, são poucos carros que é um asset, né, que a gente fala, né. Ela vai se desvalorizando com o tempo e se você não cuidar dela, ela vai perder mais ainda o dinheiro, tá. Então, para você não se aborrecer do bem do carrinho, né, porque na hora que você vem me procurar, eu vou te dar, ó, pelo menos 1.000, $1.500 a mais pelo seu usado, tá. Eu vou fazer minha propaganda também, né, galera. Tá, então, me diga uma coisa, o cliente aqui, a gente já falou sobre valorização canadense, eles já estão acostumados a pagar o preço justo pelo serviço, que aqui a gente conta por hora e normalmente a gente, ó, que tipo de ramo é X por hora. Então eu creio que no negócio de vocês também é baseado no cálculo, né, de você cobrar mais ou menos por hora, né, de serviço. Então assim, ó, aqui dá para viver de lavagem, detailing, que e qual o serviço que mais vende hoje?